Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E viva nosso padroeiro, nosso irmão São Geraldo Magela. Hoje é o último dia já do nosso encontro, meus irmãos, 15º dia já. Nosso tema de hoje, morro feliz. Foi as palavras do nosso padroeiro já nessa última fase já da doença dele também, que ele se encontrava, né? E ainda ele não, nem com os quadros já dos sintomas, né, de hemorragias, dores intensos, né, que ele já estava passando realmente mal, com febre, né? Ele, mesmo assim, ele dava uma melhoradinha e ele já mandava de novo cartas, né? De novo ele já estava levantando, indo de novo para ajudar as pessoas. Então ele não parava, meus irmãos, mesmo na última fase já da sua doença, da sua vida, né? Que ele estava passando já no quadro bem crítico da sua doença. Mesmo assim, ele ofereceu a Deus esse momento, né? E ele escrevia, ele já revelava às pessoas, para as pessoas que ele ia partir, né? Que ele ia morrer feliz, que ele estava morrendo em paz, né? Que ele estava morrendo doando-se a Deus, né? E aos irmãos, né? E ele também se preocupava muito, sempre se mostrou preocupado, né? Como diretor espiritual das freiras, né? Lá das comunidades, dos conventos. Então ele mesmo assim, ele teve tempo, arrumou tempo para mandar cartas para elas. Que bonito gesto de São Geraldo, né? Como ele se preocupava, né? E tanto que ele já sabia também, ele tinha anunciado também, né, o falecimento de uma freira, de uma freira que era Soror Maria Celeste, que ele era diretor espiritual dela também. Ele havia anunciado também a morte dela. Mas antes a gente vai ver um pouquinho a carta que ele escreveu para ela, já perto mais ou menos um ano antes, né? Um ano antes do falecimento dela, que foi dias antes do falecimento dele também. Então, um ano atrás, quando ela fez a profissão, né? Quando ela fez o voto, né, dela de consagração, que foi em outubro de 1754, e Geraldo falece em outubro de 1755. Então, um ano antes, ela fez sua profissão, né, sua consagração. Então ele o compôs, diz, um hino à beleza da vocação religiosa naquela ocasião. Então vamos ver o que ele escreveu. Minha irmã, quem poderá lhe dar paz ao não ser Deus? Quando foi que o mundo saciou o coração humano de uma princesa, de uma rainha ou de uma imperatriz? Nunca ninguém até agora ouviu ou leu algo ao respeito em algum livro. Sabemos apenas que o mundo semeia espinhos e tribulações nos corações. Quanto mais ricas, homenageadas e estimadas, levando uma vida cheia de satisfações, mais sofriam intimamente. Alegre-se então, coragem, vença toda tentação com generosidade, declarando-se sempre esposa de nosso muito grande Senhor. É belo ser esposa de Jesus Cristo. Não digo que os que vivem no mundo não possam ser salvos. Digo, porém, que vivem em constante perigo de se perder, e não podem assim ficar santos tão facilmente como nós no convento. Leve em consideração, peço-lhe a brevidade da vida neste mundo e a duração da eternidade. Ele estava escrevendo para as irmãs, né? E também dirigida à irmã,
aqui especialmente, né, sobre a brevidade da nossa existência aqui na Terra, né? É tão breve a nossa vida aqui na Terra, e também ele queria falar um pouco sobre a eternidade da outra vida que nos espera lá no céu. Então também queria, né, queria passar um pouquinho isso para elas, né? Porque elas também estavam passando, diz que, né, por provações em sua vocação, né, como noviça. E depois ela já fez os votos também, né? Então, né, naquela ocasião ele escreveu tudo isso, né? Pense que tudo tem um fim. Peço-lhe, minha irmã, que vá por um momento ao cemitério onde estão sepultados os restos mortais de santas religiosas deste convento. Pense o que teria encontrado se elas fossem pessoas importantes no mundo. Oh, quanto lhes valeu o terem vivido pobres, mortificadas, esquecidas ou encerradas neste convento. Que paz não sentiria no momento da morte, vendo que morria na casa de Deus. Tudo que o mundo gostaria de ser santo ao morrer, todo mundo gostaria de ser santo ao morrer, mas não é possível. Só se acha nesse momento o que foi feito em vida para Deus. Geraldo preocupa-se com as vocações religiosas, recomenda-se em suas orações e faz tudo para ajudá-la com suas palavras, com seus escritos. Então ele escreveu assim. E Geraldo, ele escreve também, né, sobre a morte, né, e que ele também se sente preparado, feliz, em paz, né, recebendo já também essa realidade na sua vida. Senhor, sabes que tudo o que fiz e disse inteiramente para a tua honra e glória. Morro feliz, porque creio que procurei em tudo somente tua glória e tua vontade e nada mais. Essa foi a resposta do irmão Geraldo nesta sexta-feira, 5 de setembro de 1755, ao padre Francisco Vognamano. O primeiro ato de amor de Geraldo é esta resposta: morro feliz. Lembrou que Jesus dissera: eu vos deixo minha paz, eu vos dou a minha paz. Não vos turbeis, nem tenhais medo. Se me amasseis, ficaríeis alegres. Então, por isso, ele falou também dessa cita bíblica, porque ele estava morrendo feliz, né? Estava entregando sua vida feliz, em paz, né, a Deus, por haver feito tudo o que ele tinha que fazer aqui na terra. Depois de ter respondido Jesus, morro feliz por fazer a vontade de Deus, Geraldo comungou, ficou um momento a sós com seu Jesus. Disseram que Geraldo repetia as últimas palavras de Jesus na cruz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que lindo, meus irmãos. Que lindo também seria se todos nós também, a exemplo de São Geraldo, e que nós também possamos nos inspirar nesse santo tão grande, né? Que deu tudo e entregou tudo a Deus, né? Que nós possamos também um dia, né, lá na última fase já da nossa vida, também a gente possa falar, né, para Deus, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que lindo seria que, como São Geraldo, também a gente passasse por essa preparação, né? E a gente alcance essa graça de poder nos preparar, né? E que em graça, como ele comungando, Geraldo recebeu a comunhão, né? Aqui o padre veio, visitou ele, e ele comungou, e ele começava a falar, diz, igual as palavras de Jesus, né, lá na cruz: tudo está consumado. Que lindo que um dia a gente possa falar também as mesmas palavras que nosso santo, que tudo está consumado na nossa vida, né? E poder fazer tudo o que Deus nos pede nessa vida, né? Ninguém é perfeito, mas que Deus com a graça de Deus, Deus nos mostra qual é a nossa missão aqui na terra, qual é a nossa vocação, né?
Ele ajudava muito as irmãs a trilhar esse caminho das suas vocações, né? Então, para não desistir, para não cansar, para não querer desistir, né? Porque facilmente a gente desiste das coisas de Deus, a gente abandona nosso Deus, facilmente a gente coloca coisas, preocupações do mundo, né? E a gente esquece que em tudo que a gente faz aqui na terra, então está Deus, né, com nós. Então não podemos esquecer que Deus sempre tem que estar, né, aí em primeiro lugar, né? E que lindo também o gesto de Geraldo, né? Ele se comunicava através das cartas, né? Através das cartas. Mesmo que ele esteja longe, ele mandava, né, as cartas, né, escritos, né, por ele mesmo, né, as irmãs, né, como diretor espiritual, como orientador espiritual, ele sempre tinha umas palavras, um conselho, né? E era muito carismático, né? E ele tinha muitos dons espirituais. Então, por isso, todo mundo recorria a ele, né? Pedia a ele oração, ajuda, orientação, um conselho, uma palavra, né? E que lindo que nós também, irmãos, procuremos também seguir esse exemplo, né, de dar uma palavra de conforto, de carinho para nossos irmãos. Hoje em dia que temos tanta facilidade por meio dos celulares, né, uma mensagem, uma palavra de carinho, de respeito, né, de admiração, bom dia, como amanheceu, bom dia, como você irmão, como você irmã está, como você se encontra, né? Temos muitos irmãos doentes, irmãs doentes, né, que a gente encontra nas nossas visitas, e poder perguntar, e poder visitar, e poder acompanhar essas pessoas, como fazia São Geraldo, né? Então temos muitos médios, porque antigamente era muito mais complicado, e ele mesmo na doença, ele fazia isso, e tudo isso, essas palavras, esses escritos que ele fazia já doente mesmo. E agora a gente vai ver, já mesmo mais doente, mesmo assim ele se ocupava dos outros, né? Sempre ele estava pensando, né? De manhã, o estado de saúde de Geraldo se agravou. O padre Caione entrou no quarto trazendo um bilhete. Entregou-lhe o bilhete e saiu depressa. Geraldo colocou o bilhete sobre o peito, uma vez mais invocou a palavra de Deus. Eis-me aqui, venho a fazer vossa vontade. Era a vontade de Deus que seu diretor espiritual lhe manifestava que voltasse a melhorar de saúde. Então ele recebe um bilhete, coloca aqui no peito, lá no seu leito, né? Ele com hemorragia, com dores, com febre, né? Ele colocou aqui, diz que o bilhete, a carta do seu superior, do padre que mandou para ele. Aí ele diz que começa a ler e era a manifestação, né, do diretor espiritual que mandou para eles uma palavra de conforto, né, que voltasse a melhorar de saúde. Era só isso que mandou para ele. Então ele ficou tão contente que ele diz que pediu a Deus para ele melhorar. Obedece, e a febre deixou e as hemorragias cessaram por algumas semanas. Olha só que importante, né? Porque as palavras também, né? As palavras abençoadas que a gente também manda para nossos irmãos, ela tem poder santificador, libertador. E ele deu uma melhorada disso algumas semanas e ele levantou. Dia 14 de setembro, próximo já, né, a seu falecimento, ele falece dia 16 de outubro, né, e aqui dia 14 de setembro, festa da exaltação da cruz. O irmão Geraldo diz a um confrade: hoje em Foggia, Madre Maria Celeste foi unir-se a Deus, né? A irmã, né, a freira lá do convento onde ele era diretor espiritual, né, ela falece. E ele já sabia, né? Uma testemunha garante que nesse dia Geraldo parecia mais alegre do que de costume, sem dúvida.
alegre por saber que Soror Maria Celeste estava no céu e alegre também por saber que ele lá estaria nos próximos dias. Então ele já sabia, né? Deus já tinha revelado, já tinha mostrado para ele tudo, né? A irmã Maria morre em setembro e ele vai morrer há poucos dias também, né? No mês de outubro, do mesmo ano. De fato, vai dizer ao doutor Santorelli que veio visitá-lo. Escreveu estas palavras ao doutor também, ele. Devia morrer no dia da festa da Madonna. Ele sabia que o dia da sua morte devia ser no dia da festa da Madonna. Esse dia é o dia em que o Senhor daria a graça de me levar para o céu, mas pedi-lhe para morrer no dia seguinte, a fim de morrer tranquilo e não no barulho causado pela festa. Não queria principalmente provocar o mínimo de perturbação aos pobres padres e a toda a comunidade, que suportam um imenso cansaço causado pela enorme massa de peregrinos que ocorre no santuário. E diz que realmente, aqui diz o padre Caione, observa que estiveram nesse dia Mater Domini cerca de 12.000 pessoas realmente. E sendo atendido por isso, tive de sobreviver. Então ele pede para Deus, né, morrer no dia seguinte da festa da nossa mãe, da Imaculada, né, da Madonna, como ele chamava. Então, que interessante, né? E ele sabia, e ele escreve, né? Ele antecipa a sua morte, né? E ele se prepara, né? E ele prepara também os padres, né? E ele queria morrer dia seguinte para não atrapalhar a festa, né? A festa da Madonna. E aqui temos também um hino, isso aqui já limos. Temos outra palavra também que ele escreve para encorajar a vocação de uma irmã em setembro de 1755, também já. Poucos dias da sua morte, ele escreve a última carta, diz que escreveu. Vamos ler mais uma carta única que nos resta das que escreveu estando próximo da eternidade. Ele escreve para a irmã Elizabeth Salvatore. Escreve para encorajá-la em sua vocação. Coragem, filha bendita, você deu o último passo para ser toda de Deus. Como é bom ser todo de Deus. Como é bom ser todo de Deus. E quem de nós, né, não teve que dar realmente um passo a mais, né, na nossa santidade, nesse caminho de santidade também, para dizer sim a Deus, né, para entregar tudo a Deus, né. Então, São Geraldo falou isso, né, para a irmãzinha aqui, essa irmãzinha aqui, né, para encorajá-la mais, para ajudá-la, né. Que lindas palavras. Na manhã de 15 de outubro, anunciará ao mestre merceneiro de Muro, Felipe Galelha, sua iminente entrada no paraíso. Na manhã do dia 15, né, ele vai anunciar sua entrada no paraíso, ele vai antecipar, né? O que ele vai falar? Mestre Felipe, hoje é dia de recreio, feriado, para a comunidade, e vai ser outro amanhã por causa minha. Então, ele antecipa, né? É preciso saber que Afonso havia introduzido no Instituto a costume de celebrar com um dia festivo. Aí ele falou assim, Geraldo falou assim, o mestre Felipe, com quem ele estava conversando, falou assim para ele, o que estás dizendo? Perguntou o marceneiro, né, Felipe. E ele falou, vou morrer amanhã pela noitinha, respondeu Geraldo. É preciso saber que Alfonso havia introduzido no Instituto o costume de celebrar com um dia festivo o falecimento de cada cônfrade. Bela maneira de expressar a convicção que ele tinha de contar com um novo modelo a ser imitado na terra e um novo protetor no céu.
ele mesmo falou isso, né? Antecipando já sua intercessão lá no céu, né? Por toda a vida, né? A vida de virtude, de caridade que ele viveu aqui na Terra, né? Que é um novo modelo a ser imitado para nós aqui na Terra e um novo protetor no céu. Então, ele mesmo antecipa aqui sua intercessão, né? Como santo, um novo santo que a gente ia ter também, né? Então, por volta das 20 horas, ouve-se Geraldo dizer repetidas vezes: meu Deus, onde estais? Senhor, mostrai-vos a mim. Em seguida, inicia devagar no silêncio da sua última noite. Depois, batendo no peito, repete intensamente: meu Deus, arrependo-me. Quero morrer para vos agradar. Quero morrer para fazer vossa santa vontade. Até na morte, né? Que ele já estava, né? Deixando essa vida, né? A vida terrenal e passando para outra vida, né? A vida celeste. Ele foi capaz de se oferecer como oferenda a Deus, falando para Deus, né, que ele queria se entregar, né, fazendo a vontade de Deus, né, e não a sua vontade, né. No dia seguinte, 16 de outubro de 1755, uma e meia da madrugada, Geraldo adormecia na paz do Senhor, tinha 29 anos. De manhãzinha, o irmão sacristão, como de costume, quis tocar o sino para anunciar a morte do irmão Geraldo, mas para sua grande surpresa de toda a comunidade, foi um bimbalhar festivo tão alegre como de Páscoa que ecoou do campanário do santuário de Mater Domini. Então, assim foi que ele descansa, então, adormeceu na paz do Senhor. Então, dia 16 de outubro do ano 1755, 1h30 da madrugada, né? E ele tinha anunciado isso já dias antes, né? Ele já estava anunciando, né? Que lindo, né? Que lindo, que lindo. E nós, Geraldo havia meditado intensamente sobre a agonia, os sofrimentos, a crucifixão e a morte de Jesus. Admirava o amor de Jesus e o desejava compartilhar em união com seus sofrimentos. Pensamos na morte de Jesus. Pensamos em nossa morte, não como um momento ruim pelo qual temos que passar, mas como um reencontro com nosso melhor amigo, como uma festa junto com o Senhor. Que possamos nós, como Geraldo, morrer felizes quando for a hora desse encontro com Cristo, para que se cumpra em nós, com a força do Espírito Santo, a vontade amorosa de nosso Pai. Que assim seja. Amém. Essa aqui é outra oração, né? Que com a oração a seguir, o Padre Caione, redentorista e historiador, concluiu a primeira biografia do seu amigo irmão Geraldo. E diz assim: possa esta oração cheia de simplicidade e de admiração para com o jovem irmão ajudar-nos a viver e a morrer contentes, no mesmo querer e no mesmo amor ao Senhor Jesus, nosso amigo divino, o Filho de Maria e nosso irmão. Queridíssimo irmão meu, pede a Deus, a quem amastes, com fervor tão grande. Pede por mim, pobre pecador. Fazei que meu coração arda de amor por Cristo Deus, para que eu possa ser vosso companheiro. Que lindo, meus irmãos, a oração, então, né, dirigida a São Geraldo, né, a oração do Padre. E assim, meus irmãos, então, a gente refletiu um pouco também sobre a partida, né, do nosso querido irmão São Geraldo, né, e últimos momentos também dele, né, e como foi todo, ele não morre apenas por causa da doença dele, né, e realmente Deus permitiu que ele vivesse pouco tempo, digamos assim, né, mas ele viveu com intensidade, sempre contemplando e meditando, né,
as dores, a paixão de Jesus Cristo, né? Também as dores de Nossa Senhora Maria Santíssima. Então ele se ocupou intensamente, né? Intensamente ele viveu sua vida aqui na Terra. Então ele fez tudo o que ele tinha que fazer realmente, como ele falou, né? E ele entregou a Deus, né? Com muita alegria, com muita paz, né? Entregou esse momento, né? Esse momento da sua partida, né? Onde ele fala, né? Que ele morre feliz, né? Ele morre em paz, morre com Deus, né? Por tudo o que Deus fez por ele, e ele também ofereceu-se a Deus completamente, né? E que ele nos ajude também a viver intensamente, com a mesma intensidade, a mesma entrega, né? A mesma fidelidade a Deus, e que ele nos dê a graça de poder realizar tudo aquilo que Deus nos pede, né? Durante nossa vida terrenal, né? Que sejamos também capazes, né, de chegar a concluir nossa missão, nosso dever, nosso compromisso como filhos e filhas consagradas de Deus. Que Ele abençoe também os consagrados, as religiosas, os religiosos, os padres, os sacerdotes, né? Que Ele também seja nosso diretor espiritual, né? Desde o céu, porque Ele mesmo falou para cada um, né, de nós também, nos fala que a gente ganhou um santo aqui na terra, intercessor no céu, um novo santo, né, digno de ser imitado, né, aqui na terra, e nosso intercessor lá no céu. Que lindo, meus irmãos, que linda a história de São Geraldo, né? E então que ele nos abençoe nossas casas, nossas famílias, nossos jovens, que também ele interceda, né, por nossas comunidades, né, para que aumente também as vocações, né, religiosos, sacerdotes, né, jovens consagrados, matrimônios santos, né, leigos consagrados também. Que assim seja, e consagramos hoje nosso dia, consagramos hoje também nosso terceiro dia de tríduo, na nossa igreja, e também consagramos também amanhã o dia dele, né, em honra dele. Entregamos e consagramos todo a ele, toda a nossa vida, nossa família e nossas comunidades. Que assim seja, meus irmãos, e viva nosso padroeiro São Geraldo Magela. E muito obrigada por esses momentos de encontro que tivemos nesses 15 dias, meus irmãos. Até amanhã, na nossa comunidade, na nossa missa, celebrando todos juntos o grande dia do nosso padroeiro, se Deus quiser. Salve Maria e até amanhã.